Vamos agora ver aqui como é que funciona esta aplicação que se chama Cisco Packet Tracer, que não é mais que um simulador de redes informáticas. Nós aqui no canto inferior esquerdo temos aqui um conjunto de ícones que representam vários tipos de equipamentos de rede. Por exemplo, aqui temos vários modelos de routers, aqui temos vários modelos de switch, aqui temos vários tipos de computadores, desktop, laptops, servidores, tablets, etc. E portanto vamos supor agora que eu quero construir uma rede constituída, por exemplo, por dois núcleos de computadores ligados cada um a um switch e ambos ligados a um router. Portanto, eu vou, por exemplo, começar por selecionar aqui dois switches. E como é que eu faço isso? Seleciono aqui nos switches e pego no equipamento e arrasto e largo aqui na zona de trabalho. E portanto estou a colocar aqui dois switches. E agora vou ligar a cada um destes switches, por exemplo, 2 ou 3 computadores. Portanto, arrasto para aqui, neste caso, 2 computadores e arrasto aqui para este outro segmento 3 computadores. E vou ainda ligar aqui um servidor, este caso aqui, a este outro segmento. Estes dois segmentos, cada um deles vai ligar-se ao seu respectivo switch. Como é que eu faço isso? Vou aqui às Connections. As Connections dá-me o tipo de ligações que eu portanto, posso utilizar. Se eu for aqui a esta primeira opção, ela é a opção genérica, que me vai fazer a ligação automática e, portanto, só tenho que clicar em cima do computador, em cima do switch e ele estabelece a ligação. E vou fazer o mesmo, então, para todos os equipamentos. Portanto, estou a ligar cada um dos equipamentos ao switch, que é exatamente aquilo que eu tenho que fazer em real. Pronto, então eu tenho neste momento estes dois computadores ligados a este switch e estes 3 computadores mais este servidor ligados a este switch. E agora vamos supor que eu quero que estas duas redes comuniquem. Então eu vou acrescentar aqui um router nesta rede. Vou selecionar aqui nos routers, vou selecionar, por exemplo, aqui este modelo de router e agora vou novamente às Connections e vou ligar este switch a este router e mais uma vez agora este switch a este router. Portanto, reparem que a partir deste momento, em termos físicos, as redes estão ligadas entre si e todos os computadores conseguem obter um caminho para se ligar entre si. Neste momento, eu poderia fazer vários tipos de configurações, por exemplo, a nível do servidor ou a nível do router. E como é que eu faço isso? Se eu for ao router, se eu for aqui a configurações, reparem que eu tenho aqui todo o tipo de placas que este router tem, que não é mais do que as placas que fisicamente aparecem aqui por trás do router. Tenho aqui a hipótese de fazer zoom para melhor ver o tipo de ligações que tenho aqui disponíveis. E portanto, qualquer configuração que eu queira fazer, posso vir aqui fazê-lo, inclusive, por exemplo, definir IPs fixos para cada uma das placas de ligação do router. A nível dos equipamentos físicos também das placas de rede dos computadores, eu poderia vir aqui, clicava no computador, venho aqui às configurações e tenho aqui também acesso a Fast Ethernet 0, que é, portanto, onde eu posso definir o IP estático da rede. Como sabem, nós temos dois tipos de possibilidade de configuração de IPs, ou estático ou dinâmico. Se eu quiser dinâmico, tenho que alterar para DHCP. Portanto, por defeito, esta aplicação coloca-me sempre em estático e depois eu tenho que definir o respectivo IP. Neste caso, pus DHCP, que é dinâmico, e portanto ele está a receber, neste caso, um IP do router. Portanto, mais uma vez aqui vou pôr por DHCP. E, portanto, terei que fazer isso para todas as máquinas. Significa, então, que todas elas vão receber o IP dinamicamente a partir do router. Da mesma forma, ao servidor, eu conseguiria vir aqui e colocar o servidor a receber portanto, um IP por DHCP, o que não é a situação normal. Portanto, a situação normal é que se eu tenho uma rede e se tenho um servidor, o servidor irá ter um endereço estático e, portanto, isso aí fará parte da política de endereçamento que depois eu vou ter que construir na rede e que iremos abordar mais à frente. Portanto, neste caso vou deixar só com DHCP dinâmico. Portanto, neste momento, reparem que todos estes computadores que eu coloquei com DHCP portanto, estão a receber IPs dinâmicos a partir do router e, portanto, isto significa que tem aqui estas bolinhas verdes, ou seja, já existe
uma comunicação entre portanto, cada um dos computadores e os switches. Teria que fazer agora aqui, portanto, configurações a nível do router. Portanto, se eu definisse aqui, por exemplo, um IP em que este router aqui seria 192.168.1.1, reparem que eu estou a definir aqui numa das no gigabit Ethernet 00, portanto 1.1, e aqui, por exemplo, ia definir o 192.168.1.2, e portanto ele aqui está-me a dar overlap. Porquê? Porque eu estou aqui a definir um IP dentro da gama do outro IP que eu defini do gigabit Ethernet 00. Portanto, se eu definir qualquer coisa, aqui teria que definir com um IP diferente e seria 2 qualquer coisa neste caso. Portanto, neste momento eu tenho o meu router configurado. Falta-me aqui uma coisinha, que é, tenho que colocar aqui ON, e tenho que colocar aqui ON para que ele ative estas opções do router. E portanto, a partir daqui, reparem que já ficou com a comunicação verde, e portanto, a partir daqui ele vai estabelecer e definir os IPs para este segmento de rede e os IPs para este segmento de rede. Portanto, recapitulando, para construir uma rede com base neste simulador, vou aqui selecionar o tipo de equipamento que quero acrescentar à rede, arrasto e largo aqui nesta zona os equipamentos. Segunda fase, faço a ligação dos equipamentos com os respectivos cabos, portanto selecionando aqui um tipo de cabo ou vindo aqui esta opção para ele selecionar o cabo automaticamente. Terceira fase, terei que ir equipamento a equipamento, definir as respectivas configurações de rede, ou seja, os vários IPs que cada um dos equipamentos vai ter e que fará com que eles comuniquem, claro que se estiver tudo corretamente definido, obviamente, que comuniquem todos entre si.